Olá, muito bem-vindo ao podcast do Turista FC. Né? Estamos aqui no nosso primeiro episódio. Na verdade, é o primeiro episódio nesse novo formato, né? É verdade. Porque o podcast ele surgiu ali em áudio durante a pandemia e agora a gente está com esse novo formato aqui também em vídeo, no estúdio, tudo direitinho. Né? E estamos aqui com o João Paulo, sócio da JPM, do grupo JPM, de viagens, e vamos bater um papo aqui sobre turismo, sobre negócios, empreendedorismo. Né? O João tem aí mais de 12 anos, né, se eu não me engano, no mercado de turismo. E, enfim, um bate-papo legal aqui, leve, com o nosso convidado de hoje aqui. Quem é o nosso convidado, João? Tudo bom, Rubem? Tudo bem? Iniciando aqui essa nova fase do Turista FC Podcast, como você bem disse, agora em vídeo também, né? Com a minha participação agora. Com a participação agora, né? enriquecedora do Rubem. Bruno vai estar aqui com a gente também, que tocou a primeira parte lá em São Paulo. Show, né? Bacana. Com certeza, num próximo momento. E a gente não podia abrir essa nova era de uma forma mais efetiva, né? Sob a ótica de negócios, e trazendo o nosso grande Pablo Vilaseca, Grande papo. executivo de contas do grupo R11 Travel, que representa aqui no Brasil as principais companhias marítimas do mundo, né? E muito importante lá para a gente na JPM, já uma longa parceria. Então, Pablo, obrigado por estar aqui, por ter confiado na gente primeiro episódio dessa nova etapa. Te apresentar aí, dizer da importância que você tem para a gente, tanto para a empresa quanto para o mercado em si. E vamos bater um papo hoje aqui, leve, descontraído, sobre essa retomada do turismo, contar um pouquinho da história. Acho que tem muita gente no mercado hoje demandando um tipo de conteúdo diferente. A gente estava até conversando isso fora do ar, né? A gente precisa trazer para o mercado de turismo esse tipo de conteúdo hoje mais atualizado. E o podcast ele tem essa vantagem, né, Rubem? Que você pode ouvir no carro, sim. indo para o trabalho, você pode botar no Spotify, bota no YouTube, assiste com vídeo, só com áudio, como você preferir. Então, a gente está com essa proposta de trazer pessoas importantes e relevantes no mercado e você não podia estar de fora aqui. Obrigado pela confiança. Isso aí. Se apresenta aí pra galera. Pra quem não te conhece, difícil que alguém não te conheça, né? Conta um pouquinho pra gente aí de você, da sua trajetória. Gente, primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, também é a primeira vez que eu gravo um podcast. A minha também. Eu acho que vai ser, assim, como o João falou, é legal porque fica eternizada a coisa, né? Fica lá no YouTube, a pessoa pode assistir quantas vezes quiser. Uma coisa democrática, né? Todo mundo, quem é do turismo, eu, por exemplo, não sou do turismo, né? Eu gosto de viajar, mas não sou do turismo. Então, enfim, fica aí eternizado, como você falou. Exatamente, em várias plataformas, né? Hoje, super acessível para todos. Exatamente. Obrigado novamente, Imagina. É um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito feliz em poder passar um pouquinho desse meu conhecimento, né, de cruzeiros para todo mundo que vai assistir esse podcast depois. Você falou vai me apresentar, né? Eu sou executivo de contas da R11 Travel. A R11 Travel hoje é distribuidora exclusiva do grupo Royal Caribbean no Brasil. Certo. Sim. Então, quando a gente fala de grupo, a gente pensa, você fala Royal Caribbean, as pessoas imaginam, conhecem a Royal Caribbean, né? Mas Companhia Royal, né? A Companhia Royal, Isso. exatamente. Mas dentro do grupo existem outras companhias, de vários perfis. Então, a gente tem a Royal Caribbean, tem a Celebrity Cruise, tem a Azamara Club Cruise e a Silversea. Então, são 4 marcas dentro do grupo. Hoje, a Royal Caribbean é a maior companhia de cruzeiros do mundo, né? É a companhia detentora dos maiores navios do mundo, os navios mais conhecidos. É verdade. Acho que estava para lançar, ou já lançou o maior cruzeiro, o maior navio do mundo aí, né? Já há alguns anos que a gente Você veio... vai falar, já é há algum tempo a detentora do maior navio do mundo, né? Desde 2008, na verdade, né? Quando a Então Royal bota aí lançou... 14 anos já, né? Com o maior navio do tamanho em 2022, né? Exatamente. E a Royal vem batendo o próprio recorde sempre, né? Vamos dizer assim. Então lançou o Ways of the Seas, depois veio o Allure um pouco maior, o Harmony, o Symphony. Hoje, em março, foi inaugurado o Wonder of the Seas, que é o maior navio do mundo, navio para quase 7 mil passageiros, 6.988 passageiros. É isso que eu ia te perguntar, assim, ao longo dessa evolução de 2008 para cá, né, quando esse recorde passou a ser da Royal,
O primeiro recorde foi com quantos passageiros, você lembra? De 5 mil e alguma coisa, né? Se eu não me engano. Na verdade, antes do Oasis, já né? era da Royal o maior já navio do era mundo. da Royal? Já era da Royal o maior navio do mundo. Mas depois ela começou a lançar os mega navios, né? Então, assim, o Oasis, a capacidade do Oasis eu não tenho agora preciso. Sim, mas algo em torno de quase 6 mil pessoas. Quase 6 mil. Então Tem você aumentou cidade, né? em mais 1.000, basicamente. Pro Wonder. E em 2024 veio o Utopia, que vai passar a ser maior do que o Wonder ainda. Cara, Olha aí, tem Rubem. cidade que não tem essa quantidade de pessoas. Uma né? cidade flutuante, né, Pablo? Cara, por exemplo, no caso do Wonder, ele tem 6.988 passageiros, mais 2.300 tripulantes. São praticamente 9 mil pessoas a bordo. E tem uma história engraçada, porque o meu pai é espanhol, ele é de uma cidadezinha lá da Espanha, próximo de Barcelona, que se chama Calaf. Na verdade, não é nem uma cidade, é um pueblo, né? Onde tem 8 mil habitantes. Olha só. Quando eu contei isso pra ele, que eu mostrei a ficha técnica do navio, ele falou, nossa, é maior do que a minha cidade. Dá pra levar Podia todos levar os todo habitantes mundo, né? pra fazer Todo mundo fazer. Não quer fazer um cruzeiro temático da sua família lá, Pablo? Botar todos os 8 mil habitantes lá do pueblo. Muita gente, é muita gente. Mas assim, o que me deixa mais, o que eu fico mais assustado, não é assustado, espantado, é a logística da coisa. É verdade. Porque tudo funciona perfeitamente. São 21 opções gastronômicas, tem entretenimento até dizer chega, tem muita tecnologia e tudo funciona perfeitamente. Perfeito. É muito legal. Eu só antes da gente seguir aqui com as perguntas, né? Acho que é legal contar essa passagem. Certa vez a gente estava graças a Deus, com um volume de vendas bom e tive convite para estar na viagem inaugural. Eu não me lembro exatamente do navio, você vai lembrar. Saía de Nova York. Era o... Faltou o nome do navio agora aqui. Quantum of the Seas. Quantum, exatamente. Que era, se eu não me engano, a época quando você fez o convite, a classe mais tecnológica, né? Ainda é. E, assim, coisas absolutamente absurdas, né? Que a gente não tá... Para começar, botaram uma pulseira no meu braço e tudo no navio era resolvido através da pulseira, né, Pablo? Exatamente. Assim, desde abrir a porta da cabine, né, Pablo? Até o consumo, tudo você... Nos navios existe o CPES, né? O cartãozinho de embarque lá que você abre porta de cabine e tal. E nessa época a Royal estava com as pulseiras. Hoje as pulseiras estão meio que estagnadas. Já. Mas vai voltar. E ela tinha as pulseiras que você passava, você abria a porta com a pulseira, você passava o teu consumo, tudo na pulseira. Tudo na pulseira. Facilidade, né? E aí, só para encerrar essa passagem, assim, eu cheguei no primeiro bar, o primeiro drink que eu tomei no navio era um bar onde não tinha humano te atendendo. É o Bionic Bar. Caraca. Conta um pouquinho do Bionic Bar aí, como é que é? O Bionic Bar é um bar, é um lounge, onde tem um balcão e vários tablets espalhados pelo bar. Então você vai lá, na época do jogo, com a pulseirinha, ou então com o CPS, um cartãozinho, você encosta no tablet, escolhe, solicita, pede a bebida que você quiser. Se você quiser criar uma bebida, você pode criar uma bebida, dar nome para a bebida que você criou, e os robôs preparam as bebidas. São dois braços de robô, né? 2 braços mecânicos, cada um prepara uma bebida, tem um telão do lado que vai passando o passo a passo, né, da bebida. Então, o João pediu uma bebida, aí tem o nome do João lá, o passo a passo, tá botando gelo, tá botando, sei lá, gin, tá preparando a bebida. Quando acaba, ele diz lá, bebida do João na linha 5. Aí tem várias linhas no balcão, ele bota a bebida lá e a bebida vai até o João. Impressionante. Eu lembro isso, me marcou muito, e a gente aqui no Brasil não tem muito o hábito de fazer... Quando você pensa em Nova York, você não pensa em cruzeiro, né? Assim, o mercado não está muito... Sim. A gente vai falar um pouco disso hoje, né? Acredito que sempre fica mais ali por conta da Flórida, Miami, isso, né? Uma coisa muito assim, voltado ali. E assim, sair de Nova York, sempre falei isso pro Pablo, fantástico, né? Sair né? de Nova York de navio... É lindo. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, assim, muito legal. A luz, né? A cidade acendendo, as luzes acendendo, passando perto da estátua, assim, absolutamente incrível. Incrível. Bacana. A gente vai voltar ainda, vamos falar um pouco mais sobre essas coisas. Senão começa a falar aqui. Agora vamos entender aqui um pouquinho de você, né? Por que turismo, né? Você é formado em turismo. Sim. Por que Sou que você... testemunha, é formado mesmo. Estudou junto comigo. João foi caludo. Fizemos juntos. Por que você escolheu, né, estudar turismo, entrar nesse mercado? De onde surgiu isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, é até aquela história que a gente estava conversando um pouquinho off fora, né? Tipo, uma coincidência grande. Não sei, não foi isso que me influenciou, vou falar também o que me influenciou, mas uma coincidência muito grande aconteceu na minha vida. É que quando eu era criança,
eu devia ter por volta dos 5, 6 anos de idade, e meus pais têm um casal de amigos em Belo Horizonte, e a gente ia muito para lá, quando eu era criança. E numa dessas idas, a gente estava, eu não lembro se era um shopping center, um supermercado, alguma coisa do tipo, e esse amigo do meu pai comprou para mim uma maquete do navio, de uma companhia que hoje, assim, uma companhia pouco conhecida de brasileiros, praticamente não tem nada aqui de operação aqui no Brasil. Não, operação no Brasil não tem nada. Tem como cargas, né? Porque é onde eu ia chegar. Hoje essa companhia é muito forte em cargas, em cruzeiros. Hoje eles têm um pouco de cruzeiros de expedição e tal, mas no Brasil não tem relevância. E ele me deu aquela maquete e eu ficava, bicho, eu lembro, assim, muitos anos brincando com a maquete, me imaginando dentro daquele navio, na piscina, como é que seria aquilo. Aqueles navios pequenininhos, né? Que na época, isso é década de 80, então um navio da década de 70, navio de 20, 30 mil toneladas. Você não estava nem pensando em algo de 6 mil passageiros, né? Devia ser uma coisa eu nunca disso. imaginava nem viajar de navio, para falar a verdade, bicho. Nunca tinha imaginado. Eu viajava, eu pensava em entrar no navio, como é que ele ia ser, mas nunca tinha me imaginado. O navio aqui naquela época era uma coisa assim muito distante, né? Muito. Apesar do meu pai, quando veio para o Brasil, ele veio de navio. Seu pai é espanhol? Meu pai é espanhol. Ele veio em 1955 para cá e ele veio de navio, né? Antigamente tinha aquelas rotas regulares, Europa, Brasil, Europa e tal. O principal meio, né? Então meio que você já chegou no Brasil de navio, né? Sem saber, né? Já tá ali no enraizado, né? Mas, então, décadas depois eu fui vir a trabalhar com essa coisa que eu sempre imaginava, né, e tal. E a questão de escolher o turismo foi muito por influência do meu pai, na verdade. Porque meu pai sempre falava que o turismo no Brasil ainda ia estourar um dia, que era muito pouco explorado, mal explorado, e continua sendo, né? Continua sendo. Melhorou muito, né, Pablo? Mas continua sendo. Continua, tem muita coisa para explorar ainda, muito potencial. E falando de navio, então, existe um potencial gigantesco que falta ainda aqui no Brasil. Muita coisa. Mas então acho que é legal explorar um pouquinho disso, Rubem. A gente até, normalmente, né, o turismo, isso que você falou foi legal, eu te conheço há tantos anos e não sabia disso, né? Normalmente o turismo, agora talvez isso tenha mudado um pouco, porque nos últimos 15 anos o mercado vem melhorando, profissionalizou e tal. Mas até eu fazer a escolha do curso, normalmente o perfil, né, de quem ia buscar o turismo era: Pablo não vai me deixar mentir, não sabia o que fazer. Não sei o que eu vou fazer. Tipo comunicação. Tipo assim, não gosto de matemática. Comunicação, jornalismo, publicidade. Eu também não sabia o que fazer, eu vou fazer publicidade. Eu lembro que o Vitor, o João lembra do... Posso falar o nome de professor? Pode, claro. Pô. Lembra do Falcão, lógico, Carlos Falcão? Carlos Falcão, pô. Eu tenho contato com ele até hoje. De vez em quando ele mora lá perto de casa. Ele vai assistir. Eu vou mandar pra ele, Falcão, ele vai um assistir. abraço. Pouco exigente, né? Pouco exigente. O primeiro dia de aula dele, eu lembro que era Introdução ao Turismo 1. Ele já bota pra fora 30% da turma já no primeiro dia. No caso foi até mais, né? No primeiro período. Eu chegava perguntando o que você estava fazendo ali. Não, ele chegava e jogava limpo. Tipo, você tá fazendo turismo. Primeiro tinha aquela coisa de se apresentar todo mundo, né? E tal, todo mundo se apresentava. E depois, o que vocês estão fazendo? Por que vocês escolheram o turismo? Tem aquela galera, tem aquela galera que fala: eu gosto de viajar, vou fazer turismo. É isso. Eu gosto de viajar. É isso. Ele falou assim: se vocês acham que vocês vão fazer turismo de lazer, pra lazer, tá enganado. Turismo é sério, você tem que trabalhar. Se você acha que vai ficar rico rápido com turismo, você também não vai ficar rico rápido com turismo. Mas é uma coisa assim que você pode se especializar e crescer ali. Conclusão, né? Eu resumi muito do que ele falou ali. Foi quase, sei lá, uma aula inteira. Isso que eu ia falar, acho que a primeira aula dele inteira é isso. É esse choque de realidade mesmo. Conclusão, no segundo período, metade da turma já tinha saído. Mas já tinha ido fazer outras coisas, fisioterapia e não sei o que lá. E eu insisti. O João insistiu também, né? Somos persistentes. Então foi isso, cara. E aí, assim, eu insisti, fui até o final. E aí fui entrando, fui no mercado e tal. Eu acho que a gente vai falar isso também. Lógico. A gente pode até seguir, né? Não, vamos seguir. Foi... Eu só acho que só um parêntese legal, até pra... Eu falei isso aqui só para não ficar... Só para o Falcão entender direito, né? Eu acho que essa primeira aula que ele tem... Essa abordagem inicial, talvez com 18 anos, soe assim na cabeça de muita gente. Pô, não foi legal o que eu ouvi. Mas depois de alguns anos, eu acho que eu consegui chegar a essa conclusão ainda dentro da faculdade,
E até hoje, ele é um cara que fica muito marcado na vida das pessoas por conta dessa Todo sinceridade. mundo que estudou na nossa faculdade Conhece ele. marcou. E, cara, esse papo é muito importante, porque, assim, ele é determinante muitas vezes para uma escolha de vida, né? Sim. E muita gente que estava ali, que não deveria, que estava ali justamente, Sim. gosto de viajar, tô aqui Tava porque... perdido. Tá perdido. O cara chega e fala a verdade, porque não adianta. É Eles melhor... meio que um choque da Lógico, realidade mas ali. é melhor você ouvir essa verdade. realidade no primeiro dia do que você esperar 3 anos, 4 anos para chegar a essa conclusão. Então, Verdade. assim, eu acho que esse trabalho... A gente cita muito ele lá na empresa, né? Para quem não sabe, o meu sócio também era da mesma turma. O Luiz Felipe, né? O Márcio, que é meu sócio desde o início, o Luiz Felipe, que também é sócio hoje no Turista FC, também era dessa turma. Então a gente conversa até hoje sobre isso e dá importância. Você volta para casa meio assim, porra, esse cara me assustou. Mas na realidade é muito importante, né? Esse choque que ele dá no bom sentido da coisa. Sem né? dúvida nenhuma. Falcão, assim, ó. Baita Valeu. professor. Não, Valeu. baita Ele continua professor. dando aula ainda, vocês sabem? Eu acho que ele continua dando aula. Continue com o seu discurso. Continua dando aula. Continue Não, com certeza. Eu acho que ele dando essa deveria, inclusive, abordagem. levar o discurso dele hoje, que a gente está aqui, né, com a oportunidade de levar o que a gente pensa para mais gente, né? Acho que ele deveria, inclusive, fazer isso de forma mais efetiva, levar para mais gente, porque quando o próprio... Acho que é legal que muita gente do mercado, estudantes, vão estar ouvindo a gente. Sim. Quando o próprio estudante ouve isso no início... a gente reclama muito que o mercado de turismo não tem uma profissionalização legal. A gente reclama muito que, por não ser uma área regulamentada, outras pessoas de outras áreas, outros profissionais invadem a nossa área Cai e de muitas vezes paraquedas, cai de né? paraquedas. E muitas vezes vão ser gestores de quem se formou em turismo. Sim. Tá? E isso acontece muito por responsabilidade do próprio estudante de turismo que está ali muitas vezes porque gosta de viajar e não porque quer levar uma profissão a sério. Então, esse choque... Acho que se nós tivéssemos mais professores como o Falcão em todas as universidades, certamente o cenário do mercado seria outro. Então, acho que é legal falar disso. Mas toca o barco aí pra gente não... Vamos chamar o entender Falcão aí. para um episódio. Vamos chamar o Falcão. Falcão. Entender um pouquinho, então, né, já que você falou disso, de estar no mercado, como que foi a sua entrada no mercado, enfim, o estágio, como que foi o seu processo aí, para a gente entender e também saber, né, como que é feito, como normalmente o caminho é trilhado, né? Na verdade, assim, o turismo tem vários segmentos, né? Eu passei por um monte deles. Na verdade, antes de me formar, eu comecei a estagiar numa agência de viagens, como agente de viagem, de lazer. Então, eu emitia lá passagem aérea, emitia muito também nessa agência, por acaso, passagem rodoviária, hotel, pacote. Fiquei por 6 meses nesse estágio. Acabou o contrato, eu falei, bom, eu quero procurar outra coisa. Aí eu fui para fazer um outro estágio numa empresa de eventos corporativos, né? Fazia palestras, simpósios, muitos simpósios médicos e tal. Fiquei 1 ano nesse estágio também. E eu falei, bom, vou procurar outra coisa agora. Eu tenho que me achar, né? Claro. Aí fui para uma outra agência de viagem, mas na verdade para atender o corporativo, né? Então, mesma coisa lá, passagem aérea para os executivos, atendi uma conta muito grande, passagem aérea para os executivos, a viagem em geral dos executivos da empresa. Fiquei 2 anos e meio. Eu falei, bicho, eu acho que não é ainda, minha praia. ainda não Não é estou minha no praia. lugar que eu quero. Não encontrei meu lugar no mundo. Exatamente. E aí, cara, eu soube isso como atendente lá, até essa agência de viagem como atendente, aquela coisa de ficar no escritório e tal, não sei o que lá. E aí eu acho que eu tenho um perfil diferente, eu gosto de me comunicar, eu gosto de ter contato com as pessoas e tal. Eu falei assim, eu vou começar a procurar alguma coisa numa área comercial, né? Porque eu acho que é mais o meu perfil, eu acho que eu vou me identificar mais, gostar mais. E aí pintou uma oportunidade no departamento comercial de uma operadora de cruzeiros. Quando a gente fala de operadora de cruzeiros, para quem de repente não entende, é uma empresa que vende várias marcas de navios. Vende tudo, todos os navios. E eu entrei ali e eu comecei a estudar. Falei, legal isso aqui, é uma coisa que... Aí voltando àquela história Aí lá... lembrou... Exatamente. Falei, eu era maluco pela aquela maquete. Lembrou do seu tio lá, emprestado de Bela... Cadê aquela maquete que eu ganhei, que eu quero ver e tal, não sei o que lá. Já estava guardada, sei lá, uns 30 anos. E aí eu comecei a estudar sobre as companhias, né? Eu precisava conhecer as companhias. Eu era comercial, eu precisava vender, oferecer, mostrar para os agentes de viagem.
Só para apertar a tecla SAP aqui, a gente estar falando com muita gente, a operadora, no caso, ela vendia muito para agências, né? Vendia para agências. Não era para o consumidor final, no caso. Não. Acho que é só para fazer esse contexto Sim, legal. Sim, vendia para agências de viagem e o meu trabalho era levar o produto para as agências de viagem. Perfeito. E nessa eu comecei a estudar, porque eu falei, pô, vou chegar na agência de viagem sem saber nada de navio, não tem que saber. Comecei a estudar as companhias, o perfil de cada uma, característica, o tipo de hóspede de cada uma, tal. Conhecer os navios, ficha técnica, essas coisas todas. Fiquei lá 1 ano nessa operadora. Tive uma baita de uma escola ali. Teve um cara que foi um professor para mim, assim, fantástico. Hoje ele não está mais no turismo. Ted também, se o Ted estiver vendo. Grande Ted, tive a oportunidade de conhecer. Cara nota 1000 mesmo. Jurássico no marítimo. Jurássico não é porque é velho não, tá, gente? É porque o cara já trabalhava desde novo com isso e tal. E aí ele me ensinou muita coisa, cara. E aí nessa eu já estava no meio ali das companhias e tal, as companhias que tinham escritório no Rio de Janeiro. E aí eu soube de uma empresa, de uma companhia marítima europeia que estava contratando para o departamento comercial. Uma amiga minha trabalhava lá, que estudou com a gente na faculdade, não sei se chegou a ser da tua turma, a Flávia. Não chegou a ser, mas eu conheço, sei quem é. E aí ela falou, Pablo, ó, vai rolar ali, eu vou sair. Ela estava indo trabalhar a bordo do navio. Ela falou, vai pintar a vaga lá. Eu falei, pô, vou mandar meu currículo. Mandei o currículo, passei pelo processo seletivo todo, normal, com gerente, diretores e tal. Entrei. E aí, quando eu entrei, foi quando, na verdade, eu já conhecia o produto, mas eu não conhecia muito bem ainda o mercado em geral, né? Tipo, os bons vendedores, as boas agências, para quem eu podia, o perfil de cada um, o que oferecer. E nessa empresa me abriu um leque muito grande de oportunidades quanto a isso. Então, assim, eu passei a conhecer o mercado e eu passei a conhecer os produtos também. E aí comecei a viajar de navio também, uma coisa assim, tipo, para aí também, nessa né, hora, aí é legal você falar isso, só porque a gente volta lá pro primeiro dia de aula do Falcão, né? Eu lembro sempre tinha uma frase lá na década de 90, que acho que foi o Bill Gates que falou, não queira que a empresa te dê um telefone e um carro, caso você não tenha dinheiro para comprar um telefone e um carro. Porque normalmente os cargos que vão acessar esses benefícios são de pessoas que ganham suficientemente para isso. E aí eu acho que você falou uma coisa certa, né? Não queira viajar estudando turismo sem antes ter trilhado esse caminho todo, né? Olha quanto tempo você levou para conseguir chegar. Para conseguir... Aí sim, né? Gosto de viajar, né? Mas olha quantos anos se passaram até você conseguir, né? Ruiu o osso pra caramba, bicho. E foi importante, que aí você também, a partir desse momento, conseguiu conhecer os navios em loco ali, ver o que você estava vendendo. Saber como é que funcionava tudo e tal. E aí eu fiquei nessa empresa por 7 anos, também foi uma grande escola para mim. E aí em 2015 eu recebi o convite da Royal Caribbean. E aí, desde então, se vão mais 7 anos aí, então. Mais 7 anos, exatamente. Que legal. Então já são 7 anos de Royal, de grupo Royal, né? Trabalhando com cruzeiro, no total 15 anos. 15 anos já. Uma vida. Já tem uma vida aí. É verdade. E quando a gente pensa em grupo Royal, né? A gente tá falando aí como você abriu, né? Está falando de 4 empresas, né, hoje? Sim. E com perfis diferentes, né? Perfis diferentes, perfis de companhia, né? De hóspedes diferentes, de características diferentes. Então, assim, eu acho que tudo isso que eu trilhei foi me dando experiência. Mesmo antes do marítimo, mas já foi me dando experiência de como tratar com as pessoas. E assim... Você nunca chegou a trabalhar a bordo, né? Não. Nunca. Apesar de já ter embarcado muitas vezes, né? Sei bem como eu trabalho a bordo. Inclusive comigo uma vez, a gente fez Você vai para conhecer a operação. Na verdade, quando eu vou a bordo, é trabalho também, tá? Só que é um trabalho diferente, é um trabalho de comercial. Eu vou para levar, de repente, um grupo corporativo, para apresentar um navio. Eu tive um grupo... O João tem experiência. Eu tive um grupo de 700 pessoas a bordo que o Pablo acompanhou comigo, porque assim, era uma coisa... tão grande, que estava acontecendo um outro evento também simultâneo, né, no navio, e a gente esteve junto. E é mais aquele suporte, aquele apoio comercial para fazer, na verdade, a ponte entre o cliente e o navio. Isso, exatamente. Né? Então, assim, o navio tem os departamentos também, do staff, dos oficiais, e às vezes o agente de viagem ou o passageiro não tem esse contato.
Então, Certo. na maioria das vezes, é para fazer essa ponte, para organizar tudo, deixar tudo redondo, que funcione da maneira que o cliente... E a presença do Pablo nessa ocasião foi absolutamente fundamental para o êxito do nosso projeto, porque era muita gente a bordo. Acho que é muita gente para qualquer porte de empresa e para nossa, na época, então, era muita gente mesmo. Vocês estavam começando com a JPM, né? Começando. A gente estava... Aquilo ali foi uma loucura completa. Mas assim. deu certo. Porra, deu super certo. Isso que importa. E eu digo que aquilo ali... Virou a chave da JPM, Total, né? cara. Total. Aquilo ali foi... Se a gente tem que estabelecer alguns marcos... Que tinha uma época que você tava com foco, né, em cruzeiro ali também. Sim, a gente tava... teve um site, né, viagemdenavio.com.br e tal. Acabou que esse grupo nem veio pelo Viagem de Navio, ele... Aquelas coisas, né, acho que já que a gente fala de empreendedorismo aqui também, vale contar um pouquinho dessa história aqui, rapidamente. Às vezes você mira no céu e mira na lua, acerta nas estrelas, né? Uma empresa na época, que não era a que você trabalhava, tinha um cruzeiro fitness. E eu fui buscar academias para fazer cruzeiro fitness. E a gente começando, né, na JPM. E, pô, você vê, 10 anos atrás, eu procurei 30 academias no meu raio de ação, ali no centro do Rio, para visitar. Imagina fazer um grupinho de 30 pessoas. 30 pessoas, era o que eu queria, cara. Era o que eu queria. Pô, 30 pessoas para mim tava show de bola. E eu até falo muito disso, né, pro público do turismo rentável e tudo mais, que é falando cara, o poder eu chamo isso do poder da falta de demanda. Porque se eu tivesse com muita demanda, eu jamais faria isso. Eu jamais buscaria isso. E aí, pô, cruzeiro fitness, vamos vender. E naturalmente, eu busquei 30 empresas e dei com a cara na porta de 30, cara. As 30 não me abriram. Não me abriram. E, cara, chegou um belo dia que eu não sei por que cargas d'água, alguém, ou eu cheguei procurando, não me lembro agora, falou. Não tem problema falar, a academia, que era a Curves, né? Que era uma academia só para mulheres, né? E eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu nem sabia que era só para mulheres. Fui descobrir visitando. E, para encurtar a história, acabou que era para ser uma festividade de final de ano de uma unidade, porque a Curves, na realidade, é uma franquia, né? Então tem... Passou para outra. Na época, acho que tinham 30 unidades no Rio. E simplesmente a pessoa responsável pensou, tem problema se a gente abrir isso para outros? Problema nenhum, isso aí é solução, né? Vontade. E ela falou, eu vou rodar um formulário aqui para ver qual o número de interessados. E o que o Pablo falou, eu estava pensando num negócio para 30 pessoas. Para mim já era assim, maravilhoso. E aí, simplesmente, ela rodou o formulário e falou assim, porra, acho que vão ter 150 pessoas interessadas. Pô, na hora que ela falou 150, eu falei, você tá maluco. Eu falei, que coisa maravilhosa. Simplesmente, as 150 viraram 700. O Pablo tava lá para... Metade do navio, praticamente. Metade do navio, era uma coisa... Isso aí. E aí, isso... eu digo que isso colocou a gente no radar do mercado. Porque a gente estava ali na nossa salinha, lá na Rua Uruguaiana 10... Sim. E dali por diante passou a bater gente na nossa porta. Eu lembro que as empresas de seguro... Na época, não se vendia o seguro viagem amarrado com cruzeiro, né? Hoje você pode emitir junto. Na época você tinha que emitir separado. Pô, quando pipocou no mercado, tem uma agência com um grupo de 700 pessoas, as companhias de seguro começaram a bater toda lá na porta e tudo mais. Então, assim, isso foi uma virada de chave. É isso que eu digo, assim, que... É legal estar começando essa nova era com o Pablo, porque, assim, essa virada de chave, o Pablo fez parte da venda, fez parte do processo, participou efetivamente da viagem, né, com a gente. E aí, só para encerrar, eu digo que essa como que o executivo comercial, né, quando ele é comprometido, assim como o Pablo é importante que ele esteja presente na entrega do produto, né? Porque vendeu, beleza, vendeu. Só que, cara, se ele não está a bordo comigo, ia ter dado um monte de problema, porque eu não conheço o diretor de cruzeiro. Exatamente. Pô, isso aqui, Pablo, tô com esse problema aqui. Cara, isso aqui é com o diretor de hospedagem. Aí tá lá o cara que eu não sei quem é e ele não sabe quem eu sou. Peraí, vou te levar lá. Preciso disso. Ó, João, isso aqui dá, isso aqui não dá. E assim vai se resolvendo as coisas. Você nunca teve vontade de trabalhar especificamente dentro do navio? Porque eu conheço que acho que o navio ele tem funcionários de diversos lugares do mundo, não é isso? Ele tem aí várias nacionalidades. Diversas nacionalidades. Eu sei que tem muita gente. Várias nacionalidades, mas tem muito. Como é que é? Filipino, né? Eu tenho um amigo que ele trabalhou, não lembro agora qual foi a empresa, mas ele trabalhou dentro de um navio.
E acho que muita gente pensa nisso, né? Ou gosta, ou gostaria até também para estar aí conhecendo diversos lugares, né? Sim, sim, E sim. você nunca pensou, você nunca quis? Na verdade, não. Não. Eu me encontrei no departamento comercial, né? Tipo, até eu entrar nessa coisa de marítimo e tal, eu nem imaginava como é que fazia para trabalhar a bordo de um navio, né? E quando eu comecei no comercial, eu me encontrei ali. Já me questionaram isso várias vezes, nunca teve vontade e tal. Não, nunca tive vontade assim, porque primeiro que não é fácil, a vida a bordo não é fácil. Você fica ali de 6 a 8 meses num contrato, É isso aí. morando no navio, sempre com aquelas pessoas. É um Big Brother de 8 meses, mais ou menos, sem ser filmado, né? Acho que eu não ia conseguir também, né? E a sua família vira a tripulação, né, E Pablo? hoje, assim, a gente pensando nisso hoje, é muito mais fácil porque a gente tem a comunicação muito simples. Mas quando eu comecei a trabalhar nesse negócio, não tinha WhatsApp, não tinha facilidade de se comunicar como hoje. Cara, não tinha nem direito à internet a bordo há 10 anos Não, era atrás. horrível. Né? Não tinha, Tinha, funcionava, mas mas não. assim, era caríssimo pra Não você. é. Além de caríssimo, você, assim, gastava muito dinheiro e recebia pouco do produto, Isso aí, né? isso Porque aí. a tecnologia não era Não como era hoje. nada demais. E então, assim, não era fácil. Eu conheço muito tripulante hoje, dessas companhias que eu trabalhei, da outra companhia que eu trabalhava antes, da Royal Caribbean. Amigos, inclusive, que foram tripulantes, que são tripulantes. E eu sei que não é fácil, bicho. Então, por isso que nunca me... Brilhou os olhos. Exatamente, trabalhar bola. Não, assim, é uma boa grana que eles ganham. Para quem tem o intuito de juntar dinheiro, consegue, é legal. Agora, assim, é isso. Ficar muito tempo longe da família. A família passa a ser os outros tripulantes ali. A mistura de nacionalidades, às vezes, também não é fácil, né? Cultura e tal. Você divide de cabine com uma pessoa, de repente, que não tem a mesma cultura que você. Mas tem muita gente que gosta, bicho. Tem muita gente que gosta dessa coisa. Eu vou conhecer o mundo inteiro. Rodar. Acho Vou que é juntar estilo de uma vida, né, grana. Quem trabalha em hotelaria, por exemplo, está mais acostumado. Exatamente. Entendeu? Não era a minha praia. Minha praia realmente é o comercial, é estar ali no dia a dia com os agentes de viagens. E eu gosto do que eu faço. Eu acho que é muito legal essa experiência para quem estiver nos ouvindo, né, nos assistindo. O cara tem um tiro curto, assim, novo, saiu da faculdade e fala assim, pô, queria juntar uma grana por 2, 3 anos para ter um projeto, para abrir um negócio, para comprar um apartamento, sei lá. Aí o cara vai lá, bota aquele 3 anos ali, Ficava, e aí... Apesar de que tem gente que trabalha muito mais tempo, não, tá? mas aí tem gente que se apaixona e fica, né, cara? Fica. Tem gente E vai que- fazer carreira e tal, Tchau, vai subindo. eu cheguei a conhecer, viajando, pô, tipo, casais a bordo, né? As pessoas formam um casal e Continua fecham o contrato trabalhando juntos, ali, né? Essa menina que eu falei que eu entrei no lugar, na outra empresa que foi trabalhar a bordo, ela casou com um oficial. Hoje ele é casada com um E oficial. você devem pode viajar subindo juntos, de né? posto ali dentro do navio também, né? Você Pode, tem os pode, cargos. pode. Sim, tudo. sim. Entendi. Agora um assunto, né? Falando aí de viagem, tudo. Como que foi aí a questão da pandemia para vocês aí? Covid, enfim, fechando tudo, essa loucura que a gente ainda está vivendo de certa forma. Foi catastrófico, né, cara? Eu acho que não só pra gente, pro marítimo, mas como pro turismo em Como geral. em né? geral, né? Eu acho que, assim, como turismo em geral e principalmente também para os navios. Por quê? Imagina, a quantidade de navios que existe no mundo navegando. Hoje, quantidade de navios navegando no mundo afora aí. Navios que navegam 365 dias por ano. Os navios não param. A manutenção no navio é quando ele está parado num porto de trânsito, aquele que os passageiros vão passear, ou então vai ter um embarque ou desembarque, ou então durante a navegação de madrugada. Né? Então, assim, os navios não param. E, de repente, se viram quase 1 ano e meio parados. Nossa. Parados, completamente parados, vazios. Então, assim, foi... Um baque muito... É um prejuízo incalculável. Não, incalculável. Incalculável. Eu acho que o lógico que foi, acho que não é só ruim pro turismo, né? Foi para o pra mundo todo como um mundo, todo, né, lógico, por pra- todos os motivos, mas Sim. aqui a gente está falando mais sobre uma ótica Do mercado de mercadológica, né? turismo, sim. Eu acho que a dureza maior para o mercado marítimo, né? É porque assim, a viagem de cruzeiro normalmente nunca vai ser uma viagem de primeira necessidade, né? O que eu Sim. quero dizer com isso? Não tem o cara que vai comprar para dizer, não, eu preciso ir porque eu tenho que ver minha mãe. Eu tenho que ir porque eu tenho que resolver um problema. Que mesmo quando estava todo mundo fechado, trancado, aconteciam umas emergências que, assim, minimamente você conseguia manter Sim. uma viagem aérea ou outra, ou terrestre e tal. E isso é que eu acho que foi a principal dificuldade para o retorno, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que a demanda represada agora, pelo que a gente tem visto, né, Pablo? A coisa já está voltando Sim. com força, né? Vocês chegaram a ter navio, que eu lembro, né, que tiveram alguns navios que não puderam atracar,
ou enfim, que atracaram as pessoas, né? Os turistas não podiam descer por conta da Covid. Foi tudo muito novo, né, cara? Tudo que aconteceu, ninguém sabia o que estava acontecendo direito e tal. Então, com certeza, não só nós, como todas as companhias passaram por isso. Chegaram a algum destino e, de repente, o órgão competente daquele destino fala, não vai descer ninguém desse navio, né? Porque não pode. Imagina, tem umas ilhas no Caribe, cara, que se contamina metade da ilha, acabou. Porque né, é pouca gente, né? Então é muito fácil. E às vezes eles não têm uma estrutura de saúde legal e tal. Verdade. Então aconteceu, com certeza. Hoje não acontece mais. Todos os destinos que nós operamos estão abertos. Acho que a gente vai falar também mais sobre isso, mas os protocolos estão caindo aí, né, para entrada nos destinos. Os protocolos a bordo também estão diminuindo, apesar de acho que ser... Mas vão manter alguns aí, né, que acho que... Apesar de que eu acho que os cruzeiros marítimos hoje são um dos meios de transporte e entretenimento e hospedagem mais seguros. Com certeza. Porque mantém ainda alguns protocolos, tipo o comprovante da vacina, o teste lá do Covid, para entrar, que hoje você não vê mais em quase lugar nenhum. Eu lembro até quando houve um problema aqui no Brasil, né, que acho que não deve ter afetado diretamente a Royal, porque a Royal não estava com um navio aqui no Brasil nessa temporada, testou navio, sei lá, 4 mil pessoas, não vai sair o navio porque 15 testaram positivo, né, vamos dizer assim. Aí eu lembro até, se eu não me engano, não sei se foi o ministro do Turismo ou alguém que trabalhasse diretamente no Ministério, falou, cara, se você for testar todo mundo que está na sala de espera do aeroporto, também vai ter gente positiva, porque os navios, você está testando todo mundo. E para entrar no avião, você não está testando ninguém. Então, não é? Então, assim, se você for testar todo mundo que está na sala, chega lá na sala de espera em Guarulhos e testa todo mundo. Vai ter gente positiva, cara. Então, assim, com certeza, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, E acho que as sanções aqui no Brasil também foram mais rígidas com o setor marítimo, né? Isso talvez tenha atrapalhado um pouquinho o retorno. Mas agora eu já estou sentindo isso, assim. Cara, melhorando, né? Cara, a verdade é que, assim, a gente vai conviver com isso, né? Não tem muito... o vírus não vai deixar de existir como não deixou de existir nenhum outro. Então, assim, na verdade a gente vai conviver, as companhias vão se adaptar, nós vamos nos adaptar enquanto também passageiros e a gente... Sim. Né? Com certeza. E essa retomada aí para vocês, como que tá sendo aí? Como o João falou, cara, tá sendo muito boa. Existiu uma demanda reprimida muito grande. Pessoas que queriam viajar e não podiam viajar. E hoje, além também daquelas pessoas que já tinham comprado suas viagens, né? E não puderam viajar, que receberam uma carta de crédito, remarcações. Então, assim, tá vindo uma demanda muito forte. Inclusive, se o João pode ver, a disponibilidade dos navios hoje também estão baixas e tal, porque muita coisa já foi remarcada. E quando você remarca vem mais 3 da família junto. Acabamos de passar por isso, né? Eu tinha uma remarcação lá para fazer com vocês, a remarcação se transformou em novas vendas. Exato. Cara, tô com essa remarcação aqui, mas um amigo está interessado e tal, quero levar alguém. Vira nova venda, né? Exatamente. Normalmente, vira nova venda. Então, assim, graças a Deus a coisa tá... Não estamos ainda no patamar que tínhamos pré-pandemia, mas estamos chegando lá. E acredito que também, né, enfim, para quem sabe aproveitar, deve ter gerado outras oportunidades, né, enfim, não sei. Até mesmo questões de segurança que talvez você não pensasse e que agora você aplica e vê que é uma coisa que é tipo, meio que fundamental, muito importante. Adaptações, Adaptações, sim. Com certeza. E eu acho que, assim... essa pandemia veio para ensinar um monte de coisa para a gente, né? Até como tratar e você ter sempre planos B, né, e tal. Mas eu acho que o que ficou mais marcado com essa pandemia foi o avanço da tecnologia. Não só, no geral, na medicina e tudo, mas também a bordo dos navios. Hoje, o passageiro que vai viajar, ele compra um cruzeiro lá com o João. Antigamente, ele tinha que receber um voucher... papel pra caramba. Hoje não, ele entra no aplicativo. Eletrônico. Entra no aplicativo, faz o check-in dele todo pelo aplicativo. No caso, ele carrega uma foto ali, já carrega o cartão de crédito dele no aplicativo também. Chega no dia do embarque, é só ele apresentar aquilo ali na tela do celular e entrar. Acabou. 5 minutos ele tá dentro do navio, entendeu? Eu lembro dessa época aí que... Agora, o Pablo me fez fazer uma viagem no tempo aqui. Pablo... Faltam 5 dias, cadê meu voucher? Era fácil não, cara. Esse negócio de papel, né? Ficar tendo que enviar, imprimir, manda aqui, manda ali, apresenta. Agora... Aí vai as pessoas com um monte de papel pra mostrar. Perdia tempo.
faz sentido. Acho que a tecnologia, né, avançou. E a Royal sempre foi uma empresa na vanguarda tecnológica no setor, né? Eu lembro de um embarque que eu fiz em Miami, agora não lembro se foi Miami ou Fort Lauderdale, um dos dois, que a gente tinha na mente, assim, né, o embarque aqui no nosso porto aqui, que sempre foi um pouco confuso, né, e tudo mais. Cara, a gente foi fazer o embarque lá, bota aí 6 anos atrás, acho que já levou esses 5 minutos. Impressionante, cara. Impressionante. O avanço tecnológico do processo de check-in, você já cadastrava tudo, cartão de crédito, tudo. Lógico que agora deve estar ainda mais evoluído, né? Na época já existia o check-in online, mas você tinha que fazer pelo computador. Sim, né? Era isso, é verdade. Hoje, pelo aplicativo. Eu vi que vocês têm um plano que você faz, que você já agenda as atrações dentro do navio. No próprio aplicativo. Nesse aplicativo que a gente está falando, né? o passageiro, depois que ele compra... Reserva até mesa, né? Reserva mesa. E os entretenimentos você reserva ali. Se quiser algum restaurante de especialidade, você reserva ali. As excursões, pacote de bebida, internet... Tudo pelo próprio aplicativo, antes de nem com antecedência. viajar. Com antecedência, exatamente. Não tem mais briga por causa de primeiro e segundo turno, né? Que era outra coisa que também dava problema pra caramba antigamente. Cadê meu segundo turno? Não tem mais vaga. Aí ficava aquela confusão. Hoje em dia E a Royal, falando nisso de primeiro e segundo turno, a Royal é uma companhia muito inovadora, né? Então, assim, ela tem um sistema de jantar também que a gente chama de My Time Dining. My Time Dining, isso aí. Onde o passageiro ele tem um turno de jantar flexível. Não fica engessado entre primeiro e segundo turno, né? Ele tem mais tempo hábil para ir jantar a qualquer momento, entendeu? Não, então, isso é maravilhoso. Porque quem quer viajar de cruzeiro, né? O que essa pessoa aí falando agora, né, pro turista comum, tipo eu, uma pessoa comum que não está inserida aí, que nunca fez cruzeiro, o que ela precisa? Por exemplo, ela tem que ter um passaporte, para a América do Sul aqui, os países do Mercosul, é só algum documento com foto? O que a pessoa precisa para poder viajar de depende cruzeiro? do destino que ele vai embarcar, né? Se for aqui no Brasil, com a identidade o cara embarca. A identidade e o voucher dele lá. América do Sul, né? Agora, por exemplo, vai fazer um cruzeiro no Caribe, vai embarcar nos Estados Unidos, precisa dali no passaporte válido. Tem que ver o visto, tem que ter... Aí tem que ver, na realidade, as regras do país, né, Pablo? Do país que ele vai embarcar. Se tem vacina, se precisa ou não. E às vezes a gente fala em vacina, a gente só pensa em vacina de Covid, mas tem vacina de febre amarela, né? Já há décadas que é pedido. E que eu já vi pessoas, né? Perdendo viagens por isso. Você avisa... E agora até facilitou, até legal isso, porque a vacina de febre amarela agora descobriram que uma dose basta para a vida inteira, né? Mas ela tinha uma validade de 10 anos. Então, assim... E tinha que tirar um certificado internacional. E tinha que tomar pelo menos 10 dias antes da viagem. Não adiantava você chegar uma semana antes Então, assim, para quem a galera que deixa para a última hora ali... Tá louco. E tem gente que acha que trabalhar com turismo é fácil, né, Pablo? Então, assim... É muita regra, bicho. Às vezes, eu tenho muita paciência, inclusive, com os agentes de viagens. Porque assim, cara, eu sei que o seu trabalho, voltando aqui a você, o seu trabalho é para gente de viagens, não é para aquele consumidor, o cliente final. Não, quem vai vender para o cliente final é o agente de viagem. Sim. E eu tenho muita paciência, porque assim, eu sei que não é fácil, cara. Porque assim, às vezes o cara fala assim, Pablo, faz uma pergunta às vezes assim, meio óbvia. Mas, cara, o cara tem 1000 coisas na cabeça, 1000 regras diferentes na cabeça. Então o cara não é obrigado a saber tudo. E o meu papel é isso. O dia que o agente de viagem não precisa, óbvio para outra pessoa. O dia que o agente de viagem não precisar mais disso, que ele souber tudo, acaba meu emprego. Você perde o emprego. Não, cara, e o que acontece com quem trabalha com emissivo, né, com turismo emissivo, né, contextualizando, mandando gente daqui para fora não necessariamente para fora do país. Cara, você tá com um cliente aqui falando de uma viagem de final de semana em Búzios, o outro falando de uma viagem para a China, o outro falando de um cruzeiro para... E você tá com regra desses lugares todos na cabeça, isso, né, quando não é o mesmo cliente que quer as 3 coisas. Também. E aí, às vezes, a gente vê. Por isso, eu até, antes de começar, eu tava falando assim, o Pablo é um cara conhecido no mercado, que o Pablo atende o telefone, né? Não, que é uma característica muito... São bobagens, né? Que a gente vai deixando de lado... Mas estar disponível, estar à disposição, estar comprometido com a... pelo amor de Deus. O atendimento, né? Não tem a menor dúvida disso. E já é a porta de entrada da Royal, né? Informação precisa, né, cara? Total. Quando eu falei que eu comecei lá, que eu comecei a estudar tal, exatamente por isso. Porque eu via... quando eu comecei a trabalhar com marítimo, ainda não tinha acontecido aquele boom de vendas de navio aqui no Brasil.
E assim, por exemplo, as agências de viagem que eu tinha trabalhado antes, eu nunca tinha vendido um navio e nem tinha visto ninguém vender navio, porque não ofereciam não navio. ofereciam. Porque tinham receio de não saber vender, de não passar as informações. Então eu comecei a ver que tinha uma lacuna muito grande de venda, mas que as pessoas não faziam porque não se sentiam seguras. Então eu falei, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender tudo, bicho. Que é pra quando, alguém me perguntar, eu tenho uma resposta precisa e a pessoa se sentir segura. Não, eu vou vender porque qualquer coisa que eu precisar, o Pablo vai me dar o suporte. É isso. Entendeu? É isso. Sente seguro, né? Exatamente. Porra, liga pro Pablo aí. Liga pro Pablo. Liga pro Pablo. Vambora. Eu até contei antes, né? Acho que vale também essa historinha. Quando eu comecei no meu primeiro... João cheio de história, né? Mas, João, eu deixar aqui você 5 horas. Na realidade, eu acho que 1h30 é muito pouco. Eu preciso de... Na realidade, eu preciso também um dia só pra contar minhas histórias. Acho que eu vou entrevistar o João. Vai ter um episódio só com o João falando. E também já tá no meu... Audiobook. Eu vou escrever um livro com essas histórias todas, onde o Pablo vai estar em alguma delas. Né? E ainda tem esse detalhe, né? Que pra piorar, eu ainda tenho uma memória boa, cara. Então eu lembro das histórias. Né? Mas a gente tava contando... No primeiro dia de estágio, né? Abri um catálogo de cruzeiro. Isso aí eu tenho uma teoria, tá? Isso aí é que acho que ninguém lembra de porra nenhuma. Aí ele fala qualquer coisa, as pessoas acreditam. É a minha teoria. O bom de ter memória boa é isso. Você pode mentir no meio da história que as pessoas não lembram mesmo. Não lembra, o cara sai falando. Tô brincando. Mas quando eu cheguei pro meu primeiro dia de estágio na agência, na minha cabeça tava, né? Cruzeiro marítimo, isso que você falou. É coisa de milionário, assim. Nunca imaginei que naquele momento eu pudesse ter acesso a um cruzeiro. E quando eu abri o catálogo, falei, pô, não é possível. E aí, a época, era muito comum aqui no Brasil, todas as companhias aderiram depois, né? Terceiro passageiro grátis. Então, você ia com 2 pessoas, o terceiro passageiro era grátis. Ainda é assim? Ainda tem isso? Tem algumas promoções, né, Pablo? Tem né? até de segundo passageiro grátis. Até segunda. Depende do roteiro. Quer mais água? Quero, por favor. Tem segundo grátis, né? Tem segundo grátis. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei, pai, olha isso aqui, cara. Eu falei, pô, isso aqui tá errado, não é possível e tal. E na realidade, formou-se um grupo de 30 e poucas pessoas, né? Isso com... Bota um pouquinho aqui pra mim também, Rubem. Isso com um mês de estágio na agência. Então, assim, a minha relação com o Cruzeiro começou ali, assim, e foi absolutamente fantástico, porque a gente abriu um mundo, né, para essas pessoas, que muitas delas, inclusive a minha mãe, que se transformou num público fiel de Cruzeiro, né? Tua mãe se formou numa formadora de opinião. Ela falou, vou fazer um cruzeiro, vai levar um monte de gente junto. Pablo sabe disso. E aí, só para pegar o gancho, eu acho que é legal falar disso, você comentou antes com a gente, né? Tem pessoas, eu enquadro a minha mãe nisso, minha mãe não tá preocupada para onde o navio vai, cara. Quer curtir o navio? Minha mãe fala até que se tiver uma viagem que seja mais barata para o navio ficar parado, ela compra para um navio parado. Porque ela está preocupada com o navio, né? Para ela é até melhor que ela enjoa um pouco. Então, se o navio estiver parado, ela não enjoa, vai ser melhor ainda. Mas é isso, assim, a pessoa compra o navio como destino, né, Pablo? Sim. Isso acho que isso é uma coisa legal, é característica da Royal Caribbean consegue fazer isso bem, né? Com os navios que ela vem construindo de uma década para cá, onde ela consegue transformar os navios em destino. Então, muitas vezes, os agentes de viagem, inclusive, me dizem que o passageiro, eles chegam procurando o navio. Eles não querem saber se o navio vai passar por A, B, C, destino. Eles querem o navio. Então, eu quero viajar no Wonder of the Seas, eu quero viajar no Harmony of the Seas. Ah, o navio vai passar por tal destino. Não, eu quero viajar no navio. O navio é o próprio destino, entendeu? Isso é uma característica bem legal da Royal Caribbean. Falando em destino, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia fazer uma pergunta a respeito das outras 3, mas segue aí, depois eu faço. Não, por favor. Não, só perguntando se essas, na Celebrity, na Azamara e na Silversea, se isso acontece um pouquinho também, ou se você acha que aí o público já está mais focado no destino em si? Aí, por exemplo, depende da companhia, né? A Celebrity, por ser uma companhia premium nossa, os passageiros estão procurando destino, mas também o atendimento, a gastronomia, porque é diferenciado, tá? É uma coisa de luxo. O atendimento tem um tripulante para cada dois passageiros a bordo, então tem um atendimento super exclusivo. Na Celebrity. Na Azamara também tem, mas as Azamara são mais cruzeiros de expedições também. São navios pequenos que fazem roteiros que as companhias grandes não fazem. Então esse aí o cara está procurando realmente um roteiro diferenciado.
e o atendimento também. Que o navio da Azamara vai chegar onde o da Royal não chega. Os grandões não chegam, Tá. exatamente. Por exemplo, no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, o navio fica parado dentro da Baía de Mônaco. Do navio, o cara consegue ver os carros passando na pista Nossa, que legal isso. e tal. Então, assim, dependendo da companhia, sabia tem o disso. seu perfil. Também é novidade aí. É. Aí, e totalmente a ver com o turista Com o FC. turista Temos que FC. vender isso aí, cara. Sim. Então, vambora. Uma experiência aí de esporte, E já viagem. que você deu uma pinceladinha... Não só isso, combina muito com o Turista FC, o caso da Azamara, porque assim, a Azamara não tem cruzeiro regular. O que é cruzeiro regular, por exemplo? Quando o navio chega no Brasil, ele fica, sei lá, 4, 5 meses fazendo a mesma coisa, né? Vai pro sul e vai pro nordeste, vai pro sul e vai pro nordeste. Fica um tempo, 5 meses fazendo Fazendo a mesma... isso. A Azamara não tem isso, ela tem um calendário mundial de eventos que ela vai seguir nesse calendário. Então, por exemplo, Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, torneio de tênis de Wimbledon, torneio de golfe no mundo inteiro. Então ela vai seguir carnaval. muito bom, Fantástico maneiro. isso. Um carnaval, o melhor carnaval do mundo, qual é o Rio de Janeiro? Geralmente vem um navio Vem aqui pro Rio de navio pra cá. Janeiro. O melhor Réveillon do mundo é em Sydney, vai um navio para lá. Então ele tem esse calendário mundial de eventos e vai fazendo esses roteiros. E com isso é legal porque ela não repete roteiro durante o ano. Olha, eu não sabia dessa. Que A bacana. Azamara, legal. então, tem essa característica. Tem essa E característica. só pra encerrar, fala só da Silversea um pouquinho. A Silversea é a nossa companhia de ultra luxo, né? Também tem cruzeiros... Eu achei que tinha acabado Eu no luxo, achei não que, é? achei que era a luxo. primeira Tem ali, ultra que ele luxo. falou de luxo, pra mim já era Não, legal. São navios pequenos também, para poucos passageiros. Todas as cabines são suítes, então todas as cabines têm atendimento de mordomo. Também. Rola um desconto pra gente? Pai, vamos Tarifa ver. gente, tarifa gente. Tarifa a gente, eu uso isso todo dia, cara. Mas a Silversea é uma baita companhia, né? São um atendimento muito, muito, muito exclusivo, uma gastronomia de alto padrão. Também faz os roteiros bem diferenciados, tem muito roteiro de Antártida, inclusive, que é fantástico, vai lá ver os pinguins e tal, as geleiras de perto, cruzeiros de expedição também, né? Então a Silversea é a nossa companhia mais Ultra luxo. Que maneiro. ultra luxo. Desculpa, Exatamente. Toca não, aí, Barco. falando, né, nessa questão de destino, vocês não estão mais no Brasil, né? Por quê e pretendem voltar? Como que tá isso aí? Enfim. Cara, desde 2016 que a Royal não traz navio mais pro Brasil, né? Passa pelo Brasil, né, Pablo? Alguns, né? A Royal não. Royal não, só Passa, Azamara. Celebrity passa, Celebrity. a Azamara também passa. Royal não tem Que passagem. aí Inclusive, pegam esse outros ano- destinos, tipo Argentina, alguma coisa do tipo. A gente tem um cruzeiro da Celebrity que faz Patagônia. O único navio do grupo que vem para América do Sul é um navio da Celebrity. A Azamara passa por aqui, mas que faz uma temporada na América do Sul é um navio da Celebrity, que é o Infinity. E ele faz a Patagônia, fica fazendo Buenos Aires, Valparaíso. Esse ano é legal porque vai ser diferente, porque a gente vai ter um cruzeiro de desembarque e embarque no Rio de Janeiro. Ah, que legal. Com a Celebrity. Em novembro agora, a Celebrity vai sair de Fort Lauderdale e vai fazer um cruzeiro de Fort Lauderdale, Rio de Janeiro, saindo dos Estados Unidos, que não é um roteiro que não é usual, não é comum, não é todo ano que tem. E vai fazer esse roteiro, Fort Lauderdale, Rio, aí ele vai desembarcar aqui no Rio, aí ele vai para Patagônia, vai lá para Buenos Aires, ficar fazendo esse cruzeiro que eu comentei com vocês, depois no final da temporada ele volta, faz um Buenos Aires, Rio, e aí em abril do ano que vem ele vai fazer uma travessia, né, transatlântica, que sai do Rio de Janeiro para Lisboa. Então esse ano nós vamos ter bacana. possibilidade de 2 embarques da Celebrity aqui no Ótimo Brasil, isso. aqui no Rio de Janeiro. Ótimo. A Royal não vem para cá desde 2016, tirou os navios daqui. Na época, uma confusão política que estava acontecendo no país. Custo também, né? O Provavelmente. custo operacional Brasil, aqui é aí que muito fala. caro, é muito caro. Estrutura portuária também não é a melhor do mundo. Pablo é gentil pra caramba. Não é a melhor do mundo. Não. Eu ia até uma das perguntas que eu tinha aqui de curiosidade é saber, né, um pouco da diferença dos portos aqui no Brasil para de outros lugares, enfim, mas a gente Estruturalmente é gigantesca a diferença. Mas. E aí a Royal, na época, resolveu dar um tempo no Brasil, não trazer mais um navio para cá. Inclusive, na época, nós éramos o escritório da Royal Caribbean, a companhia tinha o escritório aqui, eu era funcionário. E aí a Royal fechou o escritório e abriu uma representação, que é a R11.
Eu migrei da Royal Royal pra para R11. R11, da companhia para o Que representante. a R11 também só faz isso, basicamente. Né? O job Representação comercial do Grupo Royal. Representação exclusiva. Exclusiva, né? Não existe outra... Não, exclusivo é a companhia, mas hoje como Tem alguma representante. previsão de voltar? Não, só... Aí só Deus sabe. Essa questão do destino, né? Eu tenho um pouco de curiosidade, acredito que muitas pessoas devem ter também. Não sei se você vai saber, porque não é a sua área. Como que é feito, assim, a gente vai fazer aqui um cruzeiro, uma viagem de, sei lá, tipo, Miami, Bahamas e sei lá onde. Como que é definido os destinos? Tem um mínimo de noites que tem que ser feito, até para ser viável operacionalmente, né? Enfim. Existem cruzeiros de 3 a 14, 15, 20 noites, tá? Como é que é definido isso? As companhias elas definem os roteiros e os navios que vão fazer cada roteiro com bastante antecedência, de 2 a 3 anos de antecedência. Os destinos já são definidos, porque são aqueles destinos que aceitam, que comportam os navios, tá? E que tem uma política de cruzeiros marítimos, de embarque, desembarque e tal. E com isso, como já existem os destinos programados, o que a companhia faz é definir quais navios vão fazer cada roteiro. Falei para vocês que a Royal ela tem uma característica legal de conseguir transformar o navio em destino. Então, assim, esses maiores navios, os principais navios do mundo, eles vão fazer aqueles roteiros que a gente considera assim, mais usual, mais batido. O Mediterrâneo ali, com embarque na Espanha, na Itália, passando pela França. Ou então o Caribe ali, o Caribe Leste, o Caribe Oeste, com embarque nos Estados Unidos. E os outros navios, por exemplo, só a Royal Caribe tem uma frota de 26 navios. Os outros navios vão fazer aqueles destinos que são mais procurados comercialmente, né? O destino mais difícil, por exemplo, Grécia, Alasca, que a gente faz muito cruzeiro para Alasca. Você me perguntou de Austrália, a gente tem roteiros bem legais lá na Oceania, Nova Inglaterra, pela Inglaterra e tal. Então, assim, para dar uma balanceada na procura, porque se você botar o melhor navio no melhor roteiro, acabou. Então, todo mundo querer viajar naquilo ali, a gente vai perder venda. Os outros produtos. E a gente perde venda. Então, existe esse balanço de navio e destinos que é para a gente poder dividir quem procura o navio e quem procura os destinos. Entendi. Porra, bacana. Não, isso é fantástico. Assim, o número de pessoas que procuram o navio como destino aumenta muito. Muito. Principalmente porque a Royal criou uma cultura, e o navio né? é um mundo, né? Você tem Criou uma tudo. cultura. Você tem, um monte de coisa para você fazer. E uma característica aqui do lado da agência, né? A Royal, eu lembro quando vocês lançaram o navio que tinha cabine interna com varanda, né? Cabine com varanda para dentro do navio. Isso, né? Cabine com Não varanda. era nem interna com varanda, né? Cabine com varanda interna, né? É porque esses navios da classe Oasis, eles têm na popa, na parte de trás do navio, 2 colunas de cabine e um passeio no meio, que a gente chama de Boardwalk e Central Park. Tem um Central Park no navio. Árvore mesmo. Com mais de 2.000 espécies de plantas naturais. É verdade. Um bosque, um mini bosque dentro do navio. E tem as cabines com varanda, né, viradas para Boardwalk e para o Central Park. E isso gera, né, no cliente fiel, a marca, uma coisa que a gente já viveu muito. Não, agora eu quero ir no mesmo navio, mas para ficar com a vista interna do... Então, assim, você faz o mesmo cruzeiro diferente. Ele quer fazer a mesma viagem no mesmo navio, uma experiência diferente. Entendeu? Então, isso é uma característica que a Royal consegue ter por ter navios tão grandes e que consegue propor... Não, agora eu vou só para experimentar os restaurantes que não estão incluídos. Onde ia chegar. Esses navios, por exemplo, eles têm 21 opções gastronômicas. Então, assim, das 21 opções gastronômicas, vamos dizer que 18 sejam restaurantes, tá? Um bar, restaurante e tal. Esses navios, os grandões, eles fazem cruzeiro de 7 noites. E você janta 7 noites. Para você conhecer todos os restaurantes, você tem que fazer mais... Ou você vai jantar mais de uma vez por noite. Aí, se você aguentar... faz uma degustação em cada um, né? Vai pulando ali um pouquinho. Mas, geralmente, as pessoas fazem o cruzeiro, depois repetem o mesmo navio, porque não conseguiram ter a experiência completa no navio, entendeu? Eu tinha uma cliente, olha eu com as minhas histórias aí, velho. Pablo lembra. Aquilo eu nunca vi na minha vida, eu nunca vi se repetir também. Ela comprava numa tacada só 6 cruzeiros. Um para cada mês da temporada aqui no Brasil. Caralho. Era
chegava normalmente final de novembro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ela comprava um para cada, quando não comprava a travessia para voltar, inclusive. E cadê essa tua cliente? Tem que ligar para ela. Agora Não, a pandemia vamos entrar em contato. Ela vai assistir, acabou, ela vai assistir, a ela vai pandemia assistir. acabou, ó, Manda vambora. pra ela, foi citado Vambora, aqui. porque realmente é impressionante. Assim. E é isso, buscando experiências diferentes, buscando... eu já fui... Agora eu quero essa cabine, agora eu quero aquela, eu quero isso, eu quero viver aquilo e tal. E para ela, pouco importa o destino. E ela você tá atrás pode, do navio. eu posso dizer uma coisa? Cada cruzeiro que você faz, por mais que você repita o navio e repita o destino, é um cruzeiro diferente. Totalmente. Isso é legal. É sempre um cruzeiro diferente. É diferente de você ir para um hotel, para um resort, por exemplo, que você vai ter mais ou menos a mesma experiência. Você vai para a praia, vai para a piscina. Mas todo cruzeiro que você faz é um cruzeiro diferente. O João ia ter história para dar com pau no É porque eu tô me segurando aqui, que senão vai ser só eu contando história, entendeu? Mas vocês vão falando, eu vou lembrando das histórias. Mas e eu tava até conversando isso com o Rubem, né? Perguntei para ele em relação a isso. Você já viajou de navio e tal? Ele tinha falado que não. Não, nunca viajei. Falei, cara, é uma experiência que você precisa viver. E ele, acho que eu ainda não sei lá, nunca tive... Tá? Assim, tem outras prioridades, né? Eu sempre tive outras prioridades, enfim, de fazer outros tipos de viagem do que ir propriamente para um cruzeiro, uma coisa ficar que eu no acho, navio, enfim. Então, tô perdendo. Já e uma coisa que eu acho fantástica, você para pensar em roteiros pela Europa. Normalmente na Europa você fica trocando de hotel, troca de cidade, não sei o quê, e arruma mala, desarruma mala, e vai pro trem, pega voo, pega não sei o quê, e vai. Cara, no navio você não sente a viagem, né? Você vai, cada dia você tá numa cidade. Você desloca dormindo. É isso aí. Cada dia que você acorda, tá num lugar diferente. Você tá num lugar diferente. É isso aí. E o legal também é o entretenimento dos navios, Cara, né, sempre, cara? Para você ter uma ideia, É isso aí, já que você nunca já viajou... vi, enfim, de histórias e na internet é surreal. No caso da Royal Caribbean, por exemplo, os shows do teatro são shows da Broadway. Você tem a capacidade de fazer um cruzeiro e assistir um show da Broadway. Sensacional. Tem simulador de queda livre, simulador de surf, pista de patinação no gelo, laser tag, um shopping center no navio com uma eu já tive a marcas do oportunidade, mundo. né? Já surgiu, vamos fazer um cruzeiro aqui e tal, mas eu falo, enfim... Por N coisa, eu prefiro ir para outro lugar, prefiro fazer uma outra coisa. As pessoas às vezes acham que vão ficar enclausuradas dentro do navio. Isso aí. E aí, vou ficar enfim, preso. Eu fui empurrando com a barriga e falei, depois a gente faz. Mas depois de hoje ele vai sair daqui e vai lá no escritório agora, fechar. vai fechar um hoje. Vai fechar um hoje. Vou fechar hoje, vamos sair daqui. E, eu fui num que tinha até aquele iFly, cara. Então, é o simulador de queda livre, o Ripcord MyFly. É um tubo de ar, né, que você simula a queda livre ali. São 3 minutinhos que parece que é uma eternidade, bicho. Quando tu vê, tu tá de cabeça pra baixo. Fantástico. Muito legal, muito legal. Eu lembro de um que tinha um ringue de patinação gigante que depois virava carrinho de bate-bate. Esse aí é no Quantum que você foi. Foi isso? Tem a pista de patinação no gelo, onde acontecem shows também na pista de patinação no gelo. Durante o dia, eles montam uma estrutura de laser tag na pista de patinação no gelo. Multiuso o espaço, né? Que é mais frio do que aqui no estúdio, inclusive. E aonde você foi é o Ciplex. O Ciplex é uma área multifuncional que tem no meio do navio, da classe Quantum, que na verdade é uma quadra poliesportiva, que é a área de esporte no navio. O segundo andar dele é um bar de esporte temático. Fantástico. Uma quadra poliesportiva que à tarde tem carrinho de bate-bate, tem 15 carrinhos de bate-bate lá, de carrinhos de parque de diversão. E à noite ainda acontece ali a boate dos teenagers, dos adolescentes. A cabine do DJ sai do teto, fica sobrevoando a pista de dança. Falei pra você, tecnologia, cara. Fora do comum. Royal Caribbean com a tecnologia é impressionante. Não, isso é absurdo, absurdo. Lembro de estar lá e no espaço da piscina você saía um mega telão passando o jogo da NFL. Sim. Cara, um negócio totalmente conectado. A gente tem um tobogã, o maior tobogã aquático, na verdade é um tobogã seco, mas vou falar aquático porque é no mar, né? Claro. Que é o Ultimate Abyss, que tem na classe Oasis, que sai do 15º até o 5º andar, um tobogã de 10 andares. Esse que é por fora do navio? Por fora do navio. Então, é muito legal. Tem muita opção de entretenimento e lazer, cara. Você não se sente de fato, você não se sente preso e entediado, né? Não. E outra coisa que eu acho muito legal, né, direcionar a venda também, é quando, de vez em quando aparece, cara, eu tô com uma viagem, tipo assim, bodas de ouro, né, na família. Não queria fazer uma festa, queria fazer uma viagem com a família, mas
É difícil você atender Normalmente você vai falar em bodas de ouro, você já vai pegar ali 3, 4 gerações da família. Aí você tem criança, adolescente. Botar no mesmo voo, no mesmo hotel. Amigo, levar pro mesmo lugar tipo, com os mesmos interesses. Cara, entra todo mundo num navio, meu amigo. E vai a ser viagem feliz. em grupo pô. em navio é muito legal. Né? Muito, pô. Vai ser feliz, entendeu? Porque Vai atender todo mundo. Todo mundo. É. Todo mundo. Não vai ter ninguém que Ganhou vai ficar... ganhou uma venda, João. Não, mas não tenha dúvida. É isso. Muito bom. Né? Para você, como é que tá? Qual o futuro do setor de turismo marítimo? Só tende a crescer, bicho. É. A cada ano que passa, as companhias marítimas inaugurando mais navios, maiores navios. Já é uma coisa muito consolidada nos Estados Unidos e na Europa, né? Eles já viajam de navio há muito tempo, tem esse costume de viajar de navio, né? Eu acho que no Brasil, mudando algumas coisas aí na política e tal, de estrutura e leis também, né? Para os navios, para as companhias marítimas, eu acho que ainda tem muito a crescer aqui no Brasil também. Mais companhias vindo para cá, uma oferta maior de leitos. E eu acho que é a tendência a acontecer, tá? Eu não sei quando vai ser, não sei se vai ser ano que vem, ou se vai ser daqui a 10 anos, mas eu acho que o governo tem que abrir os olhos para isso, porque Não tenha dúvida. Melhorar a infraestrutura, melhorar... O problema é que enfim. aqui no Brasil você basicamente tem Rio e Santos com estrutura portuária, vamos dizer assim, para o navio atracar, né? Deve haver outros, mas Sim. Normalmente as principais, companhias né? vêm para cá e Principais, colocam Rio e Santos, né? Os principais portos de embarque são Rio e Santos, né? Mas também que não atende todos os navios ainda, por conta de calado, profundidade e tal. Então ainda tem aquela restrição. As taxas cobradas para as companhias marítimas são muito caras. Existe uma série de leis que não são favoráveis, por exemplo, leis trabalhistas e tal, que não são favoráveis às companhias marítimas aqui. Claro. Então, um dia que mudar, o governo sentar e ver, provavelmente eles sabem do potencial dos cruzeiros marítimos, mas talvez não seja interessante para eles ainda. E isso tudo que você falou também acho que se aplica ao setor de turismo como um todo, né? Não só ao marítimo, mas enfim. Cara, acontecem uns absurdos, assim. Eu lembro de conversar com o Pablo me ligar ou passar lá no escritório e falar assim, pô, João, pintou uma promoção aqui, na época principalmente que a Royal tava com um navio aqui. Pô, tá, sei lá, dá um chute aqui, $200 o cruzeiro. Hipoteticamente falando um número. Uhum. Você ia ver, cara, a taxa portuária que o cliente paga, fora a que a companhia já paga. A taxa portuária que o cliente paga era mais cara. Lembra disso, Pablo? Sim. A taxa ser maior que o valor do cruzeiro? Ou seja, o que você está dando né? O que você está pagando de taxa portuária. Mas essa questão da taxa portuária, né, que o passageiro paga, no mundo inteiro é alta. alta. É cara mesmo, né? No Caribe também acontece isso. Muitas vezes da tarifa do navio ser mais baixa que a taxa. Quando eu falo em taxas, são as taxas que o governo cobra para a companhia marítima, para aportar o navio aqui, para trazer o navio para cá. Que, teoricamente, não são taxas que são diretamente repassadas para o consumidor, né? É custo da companhia, naturalmente, para formar o preço você tem que levar isso em conta. Compõe, lógico, mas não é uma taxa que o cliente paga diretamente, né? Exatamente. O que poderia, se fosse mais barato aqui no Brasil, seria mais barata a tarifa do passageiro, sem dúvida. Claro que sim. Então, assim, cobra-se uma fortuna para você trazer um navio para cá e você não tem muito apoio, entendeu? Você vê o que aconteceu com essa temporada aqui no Brasil. Muito apoio não, né? Quase nenhum. Teve muita gente atrapalhando, né? Exatamente. Assim, aqui tem muito índio para pouco, como é que é? Muito cacique para pouco índio. É verdade. Então é complicado nesse caso, mas no mundo tem muito a crescer, principalmente no Brasil. Basta quererem, entendeu? Mas não foi a pandemia que vai atrapalhar nada, não. A pandemia só foi uma pausa. Mas a coisa, ano que vem a Royal já vai inaugurar um outro navio, uma classe chamada Icon, uma classe nova de navios, que a gente não tem muita informação ainda. Em 2024 vem o Utopia, em 2025, 2026, todo ano vai ter navio novo. Planejamento já aí. Já está planejado, então. Já. E esses navios vão ser maiores ainda? Você ainda não sabe? O Icon não vai ser maior, não vai ser o maior do mundo, vai ser uma outra classe nova de navio, uma classe provavelmente entre a classe Quantum e a classe Oasis. Tá. Mas o Utopia de 2024 aí sim vai passar a ser maior do que o Wonder esse que a gente inaugurou esse ano. Qualquer dia...
Vai dar pra botar Qualquer dia tu embarca lá na Europa e vai andando dentro do navio até o Brasil, entendeu? Você vai conhecendo tudo, né? Pô, muito surreal. Você mora no navio, né? Constrói uma cidade no navio. Dá pra morar tranquilamente, sem sombra de dúvida. Não, muita gente mora em navio, cara. Olha só, você sabe disso? Não, No Brasil não, nos Estados Unidos tem uma cultura, na Europa também, tem, como eu te falei pra vocês, que eles já tem uma cultura muito mais antiga de viajar. Os caras na Europa, os caras são navegadores, né, e tal. Isso aí pra mim é novo. Não, tem gente que mora. Então, assim, muita gente que é aposentada, em vez de pagar um lar desses de Fica idoso, viajando. Mora no navio. compra uma cabine e paga durante um ano. O cara ele tem toda toda a alimentação dele, tem gente pra cuidar dele também, faz amizade com as pessoas. O cara fica morando numa cabine Mora no no navio. navio. Tem várias. Tem várias histórias Pra dessas. apresentar, acho que eu vou fazer isso. Cara, mas para pra pensar, assim, às vezes, se a pessoa não tem ali um apego familiar, ou às vezes não tem família, né? Não teve filhos, não tem neto, não tem nada, pô, muito melhor do que você ficar sozinho. Uma casa de repouso dessas muito aí. melhor, não se compara. Todas as O que é refeições. definido, eu sempre ouço falar aí, enfim, coisa de leigo também, que também nunca se aprofundou. Esse negócio de temporada de navio no Brasil e tal. Como que é definido isso? Que temporada? Por que não Verão, é né? No Brasil é o verão. Mas aí verão. é isso e... No Brasil é o verão, né? O navio aqui de novembro, dezembro a março, abril, Até são ali, quando os navios vêm pra cá. final Apesar do de que verão, a gente mas- poderia ter navio aqui o ano inteiro, né? Com certeza. O com Caribe certeza. tem navio o ano não- inteiro. A Royal Caribbean, por exemplo, eu falei pra vocês que a frota só da Royal Caribbean são 26 navios, mas a gente tem no mínimo 10 navios o ano inteiro no Caribe. Seja inverno, seja verão, outono, primavera. Se quer fazer Tá um cruzeiro no fazendo Caribe, você cruzeiro. pode ir. No Brasil não, no Brasil fica restrito a esse Você período. passa ali naquela ponte chegando em Miami, você tem sempre no mínimo, sei lá, 7, 8 navios. É, Tô no falando mínimo, no mínimo. no mínimo. Quando não tem 15, né? Assim, e pode estar frio, pode estar calor, qualquer época. qualquer oportunidade, né? Que você Qualquer tá viajando, época. você viaja. É isso, não tem. O americano tem a cultura de fazer navio, bicho. É o ele que eu tô tem. falando. O cara chega sexta-feira pra mulher dele de manhã e fala assim: vamos fazer o que esse final de semana? Ah, vamos fazer um mini cruzeiro. O cara vai lá e compra na hora e É isso embarca aí, de noite. embarca pra Entendeu? passar- Embarca no... Como se você fosse decidir para passar um final de Um semana em Búzios. Búzios. São Paulo, Búzios, Vamos fazer o quê? Vamos tirar o final de semana? Vamos, compra um cruzeiro aí, vamos pro Caribe. E é faz isso. um mini cruzeiro ali no Caribe e volta na segunda-feira pra trabalhar, entendeu? Eu fiz um mini cruzeiro uma vez, saindo ali de Miami, e a quantidade de gente segunda de manhã saindo com roupa de trabalho era enorme. O cara já saindo dali para ir trabalhar. É bem comum isso. Sim. E qual o peso, aí falando, até pegando aqui o João JP, o peso da agência de viagens aí no seu trabalho, na distribuição do seu produto? É o nosso principal parceiro, cara. Existe também a venda direta, lógico, através do site e tal, mas o nosso job, o nosso maior negócio hoje, o nosso maior parceiro são os agentes de viagens. E vão continuar sendo. Sempre foram e vão continuar sendo. É o foco, né? O foco são os agentes de viagens, exatamente. O setor marítimo, na contramão do mercado como um todo, sempre apoiou muito, né, Pablo? Sempre. Nunca. Eu acho que, assim, aí falando uma questão em termos de ser cliente, né? Acho que o bom de você falar com alguém numa viagem de cruzeiro é melhor porque acho que a pessoa ela consegue te passar Mais segurança, uma né? segurança, uma tangibilidade talvez maior do que um simples site. Que Por você exemplo. entra ali, vê, você escolhe o destino. Não, a pessoa ali ela vai te Sim. ajudar, vai construir, vai te falar, você vai confiar numa pessoa que vai estar te falando Te dando as sobre... dicas, te deixando dando seguro. dicas sobre aquilo Não é que nem ali. você já entrar na internet, vou pegar esse voo aqui que vai sair tal hora, chegar tal hora e Sim, acabou, sim. né? O navio pro brasileiro ainda é uma coisa nova, vamos dizer assim, Sim, né? aham. Apesar de já ter navio aqui... Não, mas é alguns anos. novo, Pablo, é novo. É novo, então as pessoas têm dúvida. Você, Rubem, por exemplo, você nunca falou que nunca fez um cruzeiro. Sim. Você entraria na internet e compraria um cruzeiro ali? Pode ser que sim, mas também você vai ficar perdido, né? Vai comprar um cruzeiro, agora o que eu faço? O que eu levo? Como é que é? Como é que não é? Vai ter... Com um agente de viagem, o cara vai Muito te dar mais tudo fácil. mastigado. Caminho das pedras. E uma coisa que as companhias fazem é respeitar muito questão de tarifa, né? Então, assim, dificilmente, pelo menos comigo, nunca não, aconteceu. Não tem. Tô vendo aqui que com aéreo, com não sei o que, sempre tem essa... Aquilo ali é igualzinho. Na internet ou através de uma agente de viagem, É o mesmo cliente preço, vai pagar a mesma coisa. preço, não tem. Então isso facilita nosso trabalho também, no sentido de é realmente uma demonstração
clara de parceria, né? Diferente de outros parceiros, entre aspas, falam, não, fica tranquilo que é tudo igual. Aí o cara vai lá no site, tá 10% mais barato, o cara tá repassando a comissão como desconto pro cliente. O que não tem problema, o produto é dele, ele faz o que quiser. Só não vem aqui me dizer que é parceiro e dizer que é igual, e aí depois faz uma coisa dessa, né? Deixar tudo às claras. É isso, exatamente. E uma coisa interessante que a pandemia trouxe, né? Se a gente puder falar de uma coisa boa que a pandemia trouxe, talvez foi a questão das pessoas se sentirem mais inseguras com a internet. Porque o que houve de problema... Porra, meu amigo. E hoje as pessoas talvez estejam dando mais valor ao agente de viagem por conta disso. Dúvida. Isso foi uma virada de chave muito significativa, cara. Porque faltou muito suporte, né? Assim, Sim. O robô, os algoritmos se mostram muito efetivos para vender, né? Mas Só na que hora para da resolver resolução do problema, problema, problema aí são outros 500. Né? Exatamente. E isso aqui não é uma crítica, tá? Assim, acho que é você entender com quem você está fazendo negócio. Cada um tem o seu... a sua característica, os seus pontos fortes e fracos, né? Não tem como. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que não estava aí na nossa pauta, mas eu lembrei, não pode faltar. Cara, a Royal tem uma ilha própria, né? Tem, CocoCay. Cara, isso é outra coisa, assim, fora do comum. Uma ilha em Bahamas. Eu acho que eu vi que você passa, né? Eu passo Hoje- o dia. Eu já passei um dia o- lá, assim, foi fantástico. Hoje, Caramba, que 99% dos cruzeiros da Royal de Caribe que saem dos Estados Unidos passam por Passam. CocoCay. CocoCay é a ilha privativa da Royal Caribbean, que é um grande parque aquático, na verdade. Tem o maior tobogã da América, inclusive maior que o Volcano Bay lá da Universal. É mesmo, cara? Tem beach club, tem cabanas na água para os passageiros passarem o day use. Tem balão para sobrevoar a ilha, tem... É surreal. Tem Dá pra ficar lá, Pablo? Tem Se alguma hospedar, opção? não. Não, hospedado não, né? Só pra hospedagem day use pernoite, mesmo, não. né? Day use mesmo. Day use. Não existe opção de ficar lá e pegar Pernoite, outro não. depois. né? Pernoite não. Na verdade, quando começar, porque essa ilha já, Royal do Caribe já tem bastante tempo, mas até uns 4 anos atrás era um destino de praia, onde o navio parava, não tinha nem pier. Ficava pelos tenders. Quando eu estive lá, foi assim. Foi assim. Tender, Curtir a praia só. pra quem não sabe o que é tender, são aqueles barquinhos que ficam pendurados lá de fora do navio. As pessoas falam, é bote. Não, cabem 200 pessoas ali, não é bote. Eu fui no botezinho lá, bote salva 200 pessoas. né? E aí o tender ficava levando as pessoas até a ilha e voltando, né? Hoje não, hoje tem um pier, onde param 2 navios por dia. Caramba, eu não sabia disso. Tem capacidade para parar 2 navios por dia e tal. Já desembarca direto na ilha. Então, até então, a ilha era um destino de praia. Tinha os restaurantes lá e tal, as pessoas desembarcavam, curtiam a praia. Hoje não, hoje é um parque aquático, um parque de diversões. E assim, é um sucesso a ilha, não tem quem não goste. Cara, nessa modelagem anterior já achei fantástico. Imagino agora nessa nova, cara. Eu já achei fora do comum, assim. Achei muito legal. E a ilha é uma extensão do navio. Então, por exemplo, se o passageiro ele tem um pacote de bebidas dentro do navio, o pacote de bebida vai funcionar na ilha. Se ele tem internet no navio, a internet vai funcionar na ilha também. Tem todos os restaurantes ali, ele não precisa voltar para o navio para comer, tem os restaurantes na própria ilha. Tem estações de hambúrguer, batata frita, essas coisas todas também lá, Comida pizza. não falta, né? Comida não falta. Comida não falta. Quadras poliesportivas também, jet ski, stand-up paddle, tem É tudo. muita coisa. É um absurdo. Tem que contar com aquele mar azul do Caribe quente, cara, né? Cara, que é um absurdo. Eu lembro de um grupo, cara, eu passei um dia lá, tinha um grupo, acho que era... Depois eu até perguntei pros caras que eu tava achando sensacional. Todo mundo na faixa, assim, de uns 50 e poucos anos, só homem, e eles estavam comemorando aniversário de formatura. E eu acho que devia ser algum curso, sei lá, normalmente, sei lá, engenharia, alguma coisa assim, que tem mais homem, né? Algum curso que só tinha homem. E eles falaram, não, a gente todo ano comemora aniversário de formatura num mini cruzeiro. E os caras lá em CocoCay, pô, curtindo pra caramba. Não, é show de bola. Eu lembro até que eles faziam um negócio engraçado, que vinha um funcionário da Royal com um botezinho assim, inflável, botava 3 baldes de cerveja em cima, e eles lá dentro da água mandava pra eles. empurravam, eles botavam as garrafas vazias e devolviam. Aí vinham os cartões, eles pagavam tudo e tá sensacional. Muito O maneiro. pessoal os funcionários lá da ilha estavam achando o máximo, assim, se divertindo. Eles passaram o dia inteiro dentro d'água. Foi muito legal. Legal. Fazer isso, pô. Vamos, pô. Vamos marcar Fazer o nosso todo. aniversário de formatura Fazer, lá. A gente estudou no vamos. mesmo, a gente estudou junto no colégio.
tem uma galera junta, então vamos dá comemorar, pra fazer. vamos fazer isso. Dá pra fazer. E situação desafiadora que você já viveu aí no mercado com a Royal? Cara, sempre tem umas situações assim que são mais complicadas de se resolver, mas você diz o quê? De a bordo, durante viagem? Pode ser. O que você que manda. Uma situação desafiadora Assim, na verdade, que você já vivenciou no mercado. Na verdade, assim, existem situações desafiadoras, mas todas são contornáveis. Pelo menos até hoje, todas foram contornáveis, né? Basta você saber o caminho que você tem que seguir e tal, do jeito que você vai conduzir a coisa, né? Mas uma situação que a bordo, durante viagem, uma situação mais, assim, desafiadora, vamos dizer assim, não foi nem desafiadora, porque eu não tinha o que fazer, mas mais tensa, vamos dizer assim, foi um cruzeiro que eu fiz, que ele passava que ia para Buenos Aires, e tinha tido um tornado no sul, e tinha uma onda de 4 metros. Nossa. E era um navio que não era muito grande, era um navio de 70 mil toneladas. Então, assim, engraçado que no restaurante... Eu nunca tive problema de enjoo. Eu nunca enjoei no navio. Sério, nada. cara? Sério. Nunca enjoou? Nunca enjoei no navio, nem viagem de carro, nada. Nunca tive esse problema. Foi teu... Mas, então, eu fui jantar, né? Aquela coisa, balançando. As gavetas do restaurante abrindo e fechando sozinho, sabe? O restaurante devia estar vazio, né? Fala. Então, era eu ia chegar. Não tinha ninguém no restaurante, velho. Todo mundo nas cabines passando mal. Pô, nossa. Foi a única situação assim mais... Só você e meia dúzia lá, não? Meia dúzia. O Luiz estava, que a gente estava falando mais cedo. O Luiz estava numa outra mesa, eu olhei pra cara e ele tava branco, bicho, assim. Eu tive uma vez num desse com a Royal, cara, entrou numa, bicho. Eu sou chegado num enjoo, né? Eu pego a serra, se eu não estiver dirigindo, eu enjoo. Agora, meu amigo, comecei a passar mal no teatro. O teatro normalmente tá na proa, né? Na proa do navio. E é onde vai batendo, né? Meu É. amigo, no meio do show, cheguei pra minha esposa e falei assim, Carol, vou pro quarto que o negócio vai ficar esquisito aqui pra mim. Aí fui pro quarto, cara, fiquei lá estapelado e só batendo mais. Aí ela voltou, ela é que nem você, ela não tem problema com isso, não tem problema com isso. Aí ela voltou pra cabine e falou assim, da vida ela falou, João, jantei bem pra caramba. Ela falou, só uma coisa engraçada. Tinha praticamente eu no restaurante. Porra, tu é a única pessoa que não tá passando mal, cara. Tá muito, cara. Tá batendo. Mas também foi essa vez, cara. Olha que eu já fiz alguns cruzeiros. O pessoal tem muito medo disso, né, Paulo? Hoje nos navios grandões você nem sente. Tem um estabilizador, bicho. né? Nem sente. Mas antigamente, até então, né? Quando os navios eram menores e tal, não tinha essa tecnologia toda, acontecia de bater bastante. A minha mãe tem labirintite, né? E gosta de navio, como eu já falei. Cara, ela, antes de fazer travessia e tal, ela vai ao médico, faz tratamento, homeopatia, não sei o que, pra não enjoar. Aí... vai tranquila, feliz da vida. Cara. Não, e dá certo, cara. Consegue ir lá, sei lá o que ela toma. Eu tenho essa preocupação no dia que eu for fazer um... Que travessia, normalmente, a tendência é maior de bater, né? Você tá no meio do... Travessia é você sair daqui para um continente pro outro, aí, né? Entendeu? Exatamente, Sim. Entendi. Bom, a gente tá chegando aqui ao nosso final desse bate-papo. Pô, tem mais umas 15 histórias pra contar aqui. Aí você tá maluco, ninguém aguenta. Não, então, enfim, o mercado de turismo como um todo, para quem quer entrar, qual, enfim, uma sugestão sua, um conselho seu? Eu acho que isso é bem legal o papo falar, porque a gente fala muito sobre a ótica, eu falo muito sobre a ótica do agente, do operador, né? E um dos nossos objetivos aqui é justamente trazer uma outra visão, né? Você tá nessa estreia aqui com a gente, deixa uma mensagem. Tem duas formas, na verdade, de você entrar para trabalhar com o segmento marítimo, né? Um é o que a gente já falou aqui, a bordo. Para trabalhar a bordo precisa passar por um curso, tem provas. Aí a pessoa que passar por esse processo vai ser determinado lá para qual departamento ele tem perfil. O curso é oferecido pela própria companhia? Não, você tem que fazer um curso como se você fosse fazer uma certificação. Exatamente. Isso? Inclusive uma empresa que é uma das maiores aqui no Brasil, que é onde a Royal Caribbean, inclusive, vem buscar os tripulantes, os tripulantes brasileiros, que vai fazer um curso agora aqui, dia 26. Legal, cara. Aqui no Rio de Janeiro, para legal, até se quiser, recrutar. Pode divulgar ou não? Cara, eu não lembro o nome da empresa agora. Mas fica pra gente, depois você passa, a gente divulga, porque se tiver alguém interessado, né? Com certeza, sempre tem, né? Eu vi que eles estão fazendo aí, São Paulo e tal, e dia 26 vai ser aqui no Rio um curso de recrutamento.
E aí eles vão analisar o perfil de cada um, e aí eles vão, quando a companhia chegar, eu preciso de um garçom, preciso de camareiro, eles já sabem para quem que eles vão direcionar. O inglês é básico, o inglês é necessário. Não tem como não. Não tem isso aí. como. Quanto mais idiomas a pessoa tiver o conhecimento, melhor, mas Mais o inglês chance. o inglês, Inglês é eliminatório. Se É. não tiver, nem tem começa como, a nem conversar. começa, exatamente. E para trabalhar em terra, cara, no escritório e tal, acho que você tem que saber conhecer o produto. É o que a gente estava conversando aqui antes. Você tem que passar muita credibilidade, né? Então, você tem que conhecer o produto, gostar do que faz, ter comprometimento e o resto é trabalho, bicho. É trabalho. Não é fácil em terra, porque a gente tem um mercado muito restrito. A gente tem poucas companhias aqui, então a gente tem poucas vagas, né, no Brasil para o segmento marítimo. Sim. Mas é isso, eu acho que você tem que gostar do que faz, ter conhecimento do produto, meter as caras mesmo, estudar, conhecer tudo. E aí você Saber consegue. do que você está falando é Lógico, fundamental. lógico. Né? Ainda Exato. mais em terra, porque você vai trabalhar ou numa posição de promoção ou numa posição de suporte, Operacional, né? Você tem que exatamente. dominar completamente. Diferente de você ir trabalhar a bordo, que não necessariamente você precisa Não, você tem que dominar saber atender. Tem que saber atender, É. exatamente. Por exemplo, quem tem experiência como recepcionista de hotel, fazendo esse curso, pode ser recepcionista no navio Com certeza. e ter aquele conhecimento específico daquele segmento. Né? Exatamente. Muito bom. Para finalizar aqui, um destino que você conheceu, marcante, que você Legal. fala que, enfim, todo mundo tem que visitar um dia, tem que ter... Cara, são vários, Essa- né, bicho? Pra ter ideia, Difícil falar um nesses só. 15 anos aí eu fiz 62 cruzeiros já. E Só isso? Só isso. Tá pouco, tá pouco. Conheci muito. Vamos melhorar isso aí, cara. O Conheci. Falcão mentiu, cara. Ele falou que se você Que não fizer viaja, não né? viaja. Aí o cara Pô, fez 62 cruzeiros. Tu acredita que eu nunca fui a passeio, brother? Vou Fui fazer todos turismo, trabalhando. né? Todos foram trabalhando. Nunca fiz um cruzeiro a passeio. Mas claro que dá pra curtir também. No Lógico. passeio você consegue conhecer. e A tal. gente mesmo lá naquele conseguiu jantar com calma. Descemos, acho que a gente desceu junto em Ilhabela, se eu não me Alguns engano. lugares. Então, assim, já conheci muitos lugares, muitos destinos, né, que os navios operam e tal. Cara, eu tenho alguns tops, assim, alguns lugares que eu acho, assim, que estão no meu top 3, Fala por o top exemplo. 3, então. Fala aí, top conta 3. pra gente. Mas quando eu falo, as pessoas até assim, mas é isso mesmo? Tem certeza, cara? Lugar tão... Mas um lugar que eu me sinto bem. Porque tem Claro, aqueles pô. lugares que você vai uma vez e foi, já deu. Sim. Agora tem aquelas vezes, aquele lugar que se fosse 10 Dá vezes... vontade de E que voltar. você cria conexão você com o quer- lugar por algum motivo seu também, né? Exatamente. Eu já tive possibilidade de ir para lugares que eu nunca imaginei que eu fosse. Ibiza, por exemplo, Palma de Maiorca, vários lugares que, assim, que são muito bonitos, legais. muito legais. E é uma fortuna para você É ir, verdade. né? Então às vezes, não é tão fácil, tem que se programar muito e tal. E eu tive possibilidade de ir para esses lugares todos conhecer, mas não foi nem isso. Meu top 3, vamos lá, como você perguntou. Primeiro é Londres, que eu acho uma cidade fantástica, culturalmente, a atmosfera da cidade é muito legal. Fantástico. Se eu tiver que ir 10, já fui algumas vezes, se eu tiver que ir 10 vezes, eu vou 10 vezes, porque vai ser sempre E muito dá bom. pra Se eu sair pudesse de- fazer isso com Nova York, e dá eu pra faria, sair de- porque e- pra mim Nova York é... Usando os dois exemplos, pouca gente sabe. Dá pra sair de navio de Londres e de Nova Sim, York. Você pode sim. fazer dos Sim, dois. Né? sim. É isso. Na Vamos lá, os verdade, outros às dois. vezes que eu fui para Londres foi sempre para pegar um navio, Navio, lá. exatamente. É. E aproveita e fica um pouquinho mais. Lógico. O segundo é Barcelona, não por causa da minha veia espanhola, mas porque eu acho uma cidade também fantástica. Meio que parecida com Londres, essa coisa culturalmente, tem gente do mundo inteiro Verdade. e tal. E o terceiro lugar, assim, não tem nem muito a ver com os outros dois, mas também é história pura, cultura, você tá no museu a céu aberto, que é Roma. Pô. As experiências que eu tive em Roma também foram muito legais. Dá pra sair de Muito navio. bom. De Exato. Vitavecchia, né? O nome do... De Roma, aeroporto de Roma, o mais próximo é Civitavecchia. Agora, assim, já fui pro Alasca, já fui para vários lugares que você fala assim, pô, é diferente, por que não é o Alasca, por que não é Ibiza? Não, foi muito bom. Foi uma vez, conheceu... Não, eu vou de novo, sem problema, vou de novo. Mas aquele lugar que, assim, que eu tenho gana pra isso, falar assim, pô, vamos pra Londres amanhã, vamos. Vamos, Entendeu? É isso. 62 cruzeiros, Pablo? Até agora. Que até agora. Vem mais por aí. Vem, vamos Vem mais mandar por Fui pra aí. Jamaica, pô. bicho. Jamaica foi fantástico também. Outro lugar que eu nunca imaginei que eu Falmouth. fosse. Falmouth, e fui pra Negril também. Tem algum lugar que você queira ainda conhecer muito, que você fale, não, tenho que ir, independente de ser de cruzeiro ou não, mas pra sua vida você... Cara, eu Ainda acho que, que- falando acho que Maldivas, talvez.
Destino da moda. Destino É, da moda. Destino nunca da fui, moda. tenho vontade de ir de navio. Lá não dá pra ir de navio, né? Não, a não ser que rola. seja uma Silver Sea da vida. É, tem uma que ser um Azamara, negócio assim. bem pequenininho, né? É. Talvez isso, mas assim, não tem um lugar que eu falo assim, nossa, eu tenho que ir ali. Talvez um lugar que eu nunca fui, talvez seria até mais fácil de ir. Eu nunca fui a Fernando de Noronha. Olha aí. Nunca fui a E Fernando de até Noronha. tinha, né? Na época não João, tinha. manda pra ele por e-mail um pacote. Vou mandar, bacana, vou mandar pro Pablo. pô. O Pablo vai. Vou mandar um pacotinho pra ele. Pô, vamos aproveitar. Muito bom, cara. Muito bom, galera. Cara, queria agradecer, a hora do Pablo é cara. Caríssima. Já estamos aqui há 1h30 praticamente. A gente quer agradecer aí por você ter aceito o nosso convite. Enfim, Fantástico. foi muito Imagina, bacana. tamo junto. Foi especial, esclarecedor. Pra caramba. Acho que E acho que o papo ficou legal pra todo mundo. Pra quem é do mercado, pra quem Sim, é sim. turista, pra quem quer ingressar. Acho que ficou um papo bem aberto. Pra assim, quem bem um dia dinâmico. tá pensando em fazer cruzeiro, Quer fazer uma fazer viagem. lógico, Claro. para quem quer fazer viagem, para quem quer trabalhar em navio, acho que É. ficou Sim, bem, sim. bem dinâmico. Ficou isso muito aí. bom. Enfim, a gente chama depois você novamente, porque acho que Claro. tem assunto Vambora. aí. Depois adorei. ele vai Tem contar das papo, novas viagens aí. dos novos projetos aí Muito da bom, Royal. muito bom. Enfim, muito bacana. Queria agradecer também aqui ao estúdio, né? Estúdio bonito pra caramba. Muito Estamos legal, aqui. muito bom. Foi sensacional. E, enfim, você que está nos assistindo, você também pode ouvir em todas as plataformas de áudio, né? De Aí, podcast. vai fazer um... Fazer um vídeo aqui Faz pra aí, gente, né? faz aí. Aí, ó. Aí, ó. João, Rubem. É isso aí, Boa, galera. Muito bom. Foi Faz muito um bom. Queria videozinho, Foi muito bom. agradecer. Foi sensacional. Estamos aí começando esse novo Essa formato, nova etapa. essa nova etapa do Turista FC Podcast. Enfim, aguarda aí os novos convidados. E é isso, um dia a gente vai fazer só com o João, porque aí vão ser 5 Meu horas. sonho é sentar aí Vai desse lado, ser- que aí eu vou poder contar todas as Vai minhas sentar, histórias. vai ser um episódio comemorativo de 5 horas. Enfim, mas é isso. Fecha um dia o estúdio pro amigo aqui, um dia inteiro. O dia inteiro. Tem, O Rubem não tem precisa nem história. vir, eu falo sozinho. Ah, eu quero assistir, pô, em loco. Valeu, gente. Não, muito obrigado, obrigado. A gente vai deixar aí os nossos contatos também, se você quiser tirar alguma dúvida depois. Claro. Né? Enfim, você que é agente também para entrar em contato com o Pablo. E é isso. Obrigado. Eu queria agradecer também o convite novamente. Foi bem legal, como eu falei, minha primeira experiência de gravar um podcast. Bem legal, gostei. Querendo convidar outras vezes, tamo Lógico, junto. vai ser convidado. Claro, não. Tem Também muita a gente história, conversou aqui muito uma hora e meia, mas também tinha muito mais muita coisa pra coisa pra falar falar. ainda. Muito, certeza. muito. Eu tive que cortar aqui. Não deu nem o enfim, tempo de falar do Botafogo aqui, eu queria falar ao vivo também. Vamos, isso aí. Um abraço, Show, valeu, muito galera. obrigado, valeu. Queria, galera. queria desejar muito sucesso para esse projeto de vocês aí, tem tudo Obrigado, para dar certo. Já deu. E o que quiser contar, que eu puder ajudar, contar comigo, Como fica. sempre. Claro, sucesso para Fica você à vontade. também, para Royal, né? Enfim, Claro. que todos os setores possam se recuperar. Voltar, né, Pablo? A gente voltar precisa. aí, enfim, não só o turismo, mas todos. E é isso, que a gente possa viver, né, dias melhores aí depois de tudo isso. Já que estamos, aconteceu. já estamos, se Deus É. quiser. Show de bola. Até a próxima, galera. Obrigado, Valeu, gente. Abraço. Obrigado. Tchau. Abraço. Até mais.